Boa noite, pessoal. Tudo bem? No capítulo de hoje do nosso podcast Periodontia em Pauta, nós vamos conversar sobre o tema da doença periodontal com a convidada Andressa Biasi, formada em endodontia. Tudo bem? Tudo bem. Então, doutora, antes da gente começar a falar sobre o tema, eu gostaria que você contasse mais pra gente a sua trajetória na odontologia, como que você se encontrou nessa profissão, né, a sua área de especialização. Conta um pouco pra gente sobre isso. Oi, pessoal. Então, eu sempre gostei de atuar na área da saúde. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a odontologia e a medicina. Mas eu acabei indo para odonto ao invés da medicina. E aí eu fiz faculdade na Federal, terminei a faculdade e assim que eu me formei, eu já entrei na especialização de endodontia, porque é uma área assim que de todas foi a que eu mais gostei. Atuei muitos anos com clínica geral, com endodontia e como eu sempre gostei muito também da área da docência, eu acabei fazendo mestrado e atualmente eu estou fazendo doutorado em endodontia e também lecionando aqui na Faculdade Unicuritiba. Perfeito, professora. Sempre fazendo uma coisinha, né? Então, para a gente começar, a gente vai começar com o diagnóstico. E professora, ou conhecida muito também por doutora Andressa, né? Você pode explicar para a gente o que é a doença e como identificar os seus sintomas? Sim. A doença periodontal, basicamente, vulgarmente, ela é conhecida como gengivite, tá? Ou então periodontite. A gengivite, ela é basicamente uma alteração nas estruturas de suporte do dente, tá? Que seria osso alveolar, gengiva e ligamento periodontal. Então, a gengivite, ela seria o estágio mais inicial da doença periodontal. E a periodontite, ela seria mais a doença de forma avançada. Então, assim, para você identificar, o primeiro sinal de gengivite é quando você escova os seus dentes ou passa o fio dental e sangra a gengiva. Então, esse é o primeiro sinal clínico de que você está com gengivite, é o sangramento, a escovação ou o fio dental. Então, professor, obrigado. Então, a professora pode agora falar sobre o impacto da doença periodontal na aparência dos dentes, das gengivas? Então, na questão da gengivite, normalmente, se ela tiver um pouquinho mais avançada, vocês vão ver a gengiva um pouco mais avermelhada e edemaciada. Conforme essa doença vai progredindo e vai se agravando, e a gente tem uma instalação do quadro de gengivite para o quadro de periodontite. Por ela ser mais avançada, vocês vão ver perda de osso, perda de estrutura de suporte, tá? Então, vocês vão ter retração de gengiva. E conforme o paciente vai perdendo osso, além dessa retração de gengiva, o dente vai ficando mais amolecido. Tá? Então, a gente consegue ver esse sinal clínico numa periodontite mais avançada. Então, aproveitando que foi comentado, professora, conta pra gente como podemos prevenir a doença e quais são os métodos que devemos nos atender. Então, o principal método para prevenção é basicamente a higiene oral. Tá? Então, vocês usando a escova dentária, a pasta de dente e o fio dental, todos os dias, tá? Então, esse seria o método principal para você prevenir a gengivite, tá? Tem muitos pacientes que chegam no consultório relatando que a gengiva sangra e a pessoa ela acredita que a gengiva está sangrando porque ela está machucando. E, na verdade, não é porque a gengiva está machucada. Na verdade, é porque ela está inflamada. Então, ao menor toque, ela sangra. Então, o paciente tendo esse cuidado de higienização diariamente, ele vai conseguir controlar esse quadro de gengivite para impedir que esse quadro ele se agrave e aí se torne um problema periodontal.
Porque daí o tratamento é muito mais... ele é mais intensificado. Normalmente quem trata somos nós, dentistas mesmo, tá? E daí não adianta só o paciente fazer a parte dele. Daí depende muito do cuidado do profissional junto com o paciente, tá? É isso mesmo que eu ia perguntar para você, doutora. Os agravantes da doença, né? Se ela ficava somente aí nessa gengiva inchada, no sangramento, perda óssea. Além disso, tem algo mais grave que ela pode progredir ou fica estagnado nisso? Não, na verdade, assim, se o paciente não tratar a doença periodontal, quando já estiver no estágio avançado de periodontite, aí o paciente vai começar a perder dentes. Porque ele começa a ter uma perda óssea tão grande que o dente fica com uma mobilidade e conforme essa mobilidade é muito extensa, você às vezes não consegue mais voltar para o quadro de normalidade e infelizmente o paciente acaba perdendo esse elemento dentário. Beleza. Então, assim, questão do tratamento, da prevenção, vai mais do cuidado, né, higiênico? Vai do cuidado higiênico do paciente? Tem algum medicamento que é usado ou só realmente se ele for agravado ali para a doença? Então, existem alguns medicamentos para alguns tipos de periodontite, tá? Quando a gente pega uma periodontite mais agressiva, num estágio muito avançado, caso haja algum tipo de infecção associado, aí a gente entra com antibiótico terapia. Se não, normalmente só a higienização mesmo, às vezes algum uso de antisséptico como adjuvante do tratamento, mas não para tratar essa doença, mas como um coadjuvante, aí você poderia estar utilizando, tá? Beleza, obrigada. Nada. O que eu queria perguntar é sobre a ortodontia, porque os cuidados, né, dos pacientes geralmente é baixo, né? Então ali a falta lá do fio dental também já vai dando inflamação na gengiva. Aí isso pode levar também a periodontite também, Pode. se não for cuidado. Isso, então, eu já vi muitos pacientes com aparelho instalado que tiveram hiperplasia gengival. A hiperplasia, ela é como se fosse uma gengivite um pouquinho mais avançada, mas como você tem a gengiva extremamente inchada. Então, ela cresce por cima do dente, tá? Então, não adianta só fazer remoção cirúrgica desse excesso de gengiva, que a gente chama de hiperplasia. Normalmente, tem que fazer essa remoção cirúrgica, porém, o paciente tem que estar bem doutrinado que ele vai precisar fazer higienização, principalmente fio dental. Senão, a hiperplasia, ela vai voltar. E é um tratamento demorado ou é rapidinho ali com os cuidados antes da gente chegar ali para uma fase de medicamento? Então, é que depende muito do estágio que o paciente tiver. Se for uma gengivite, normalmente em umas 2 semanas você consegue curar bem ela. Se for uma doença periodontal, às vezes vai algumas sessões a mais de raspagem supra, às vezes raspagem subgengival. Então, às vezes vai um pouco mais de tempo. O paciente chega a ficar com muito mau hálito? Muito. Aquele persistente que não... Fica um mau hálito persistente, porque tem bactérias ali que ficam secretando algum subproduto que favorece a litose, né? Agora a gente vai finalizar nosso podcast. Eu queria agradecer muito à doutora Andressa por ter participado aqui com a gente. Espero que essas informações tenham sido úteis. Obrigada a todos por acompanhar e até a próxima. Eu que agradeço.